Olá, gente. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou Bom Elaine dia. Oliveira, faço parte da equipe da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e estarei com vocês aqui nessa manhã. Antes de iniciar, queria saber se vocês me ouvem bem. Sim, Perfeito. Gostaria de pedir que permaneçam com o microfone desligado para evitar possíveis interferências de ruídos. As interações podem ser realizadas através do chat. Nós temos nosso colega Antônio, que está à disposição para ler mensagens. Vamos dar início à abertura de mais uma edição do evento Trilhas em Rede UNEB. Eu quero dar as boas-vindas aos membros que compõem essa mesa. Em primeiro lugar, a nossa magnífica reitora Adriana dos Santos Marmori, a nossa excelentíssima vice-reitora Deise Lago de Miranda, ao nosso chefe de gabinete, professor Pedro Daniel Souza, e a nossa pró-reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Rosângela de Carvalho Matos. Bem, o evento Trilhas em Rede é realizado pela Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas por meio da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas, a CODEP, em comemoração ao Mês do Servidor. Este ano, o evento tem como tema Transformação Digital, como unir tecnologia e humanização. Esse é o mesmo tema do Plano Anual de Capacitação. A coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas, Larissa Bittencourt, pontua que a formação em tecnologia se tornou ainda mais relevante com a realidade do trabalho remoto provocada pela pandemia. E a partir daí surgiu a ideia de trazer essa temática, mas sem deixar de lado o cuidado com o outro, né? A humanização das relações. Então, toda a programação oferecida pelo PAC é resultado de uma pesquisa realizada anualmente com os servidores, que apontam quais são as suas demandas, quais são as suas necessidades. No caso do Trilhas em Rede, além dessa pesquisa com os servidores, a programação também contou com atividades propostas pela nossa pró-reitora de Gestão de Pessoas, Rosângela Matos, numa perspectiva de trazer temáticas sobre questões raciais, sobre gênero e diversidade, por exemplo. Então, de hoje até o dia 27, serão oferecidos minicursos, palestras, oficinas, e mesas temáticas. Quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. O endereço do site vai ser colocado aí no chat, e lá no site tem toda a programação. Bem, então, sem me estender ainda mais, vamos passar agora a palavra para a nossa magnífica reitora, professora Adriana dos Santos Marmori. obrigada, Elaine. Bom dia a todas as pessoas que estão conectadas. Eu quero fazer uma saudação especial aos servidores e servidoras que estão participando do Trilhas, promovido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Quero saudar inicialmente a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, Rosângela Matos, Larissa e toda a equipe da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas que coordena e organiza esse trabalho. Quero estender os meus cumprimentos à professora Deise Lago, nossa vice-reitora, ao professor Pedro Daniel, nosso chefe de gabinete, e também trazer um abraço afetuoso a Simone, que vai fazer a palestra de abertura desse espaço importante de reflexão, como também espaço formativo. Bem, eu penso que eventos como esse, eles são importantes para a reflexão sobre o nosso lugar enquanto servidores e servidoras públicas, se diga de passagem, não podemos esquecer servidores públicos, ou seja, estamos à disposição da sociedade para o trabalho, para que a sociedade, de fato, se assegure daqueles direitos que são inerentes, sobretudo, à educação superior pública, que é a UNEB. Em segundo lugar, eu gostaria de ressaltar a importância de ser servidor público na UNEB, porque uma coisa é ser servidor público, outra coisa é ser servidor público na UNEB. É pensar em estar em um processo de rede, considerando que o seu trabalho reverbera ações em todo o Estado, porque não é um ser isolado, é um ser que se conecta com 26 campi, é um ser que se conecta com estudantes,
com o técnico, com os professores e professoras, como também com a comunidade externa. E isso dá uma dimensão da responsabilidade do trabalho que é estar nesse lugar de servidor público dentro da Universidade do Estado da Bahia. E terceiro lugar que eu gostaria de ressaltar é que nós passamos por um processo de pandemia e que as relações interpessoais, as relações de trabalho se modificaram, e isso precisamos considerar como algo que foi importante. Fomos jogados a uma aprendizagem do digital em um outro formato para que o trabalho não parasse. E eu tenho certeza que essa aprendizagem ela vai sim ser significativa para o resto de nossas vidas. Ou seja, ainda hoje nós estamos aqui no Teams fazendo um processo de reflexão, de abertura de um grande evento, utilizando as mídias digitais. E essas mídias elas são utilizadas também em outros momentos, eu creio. Mas eu quero já deixar aqui a orientação à PGDP, que nós precisamos fazer em 2023, retomarmos o nosso encontro presencial, o ENTEAD, o Encontro de Técnicos Administrativos, que eu tive a oportunidade de construir junto com os técnicos e coordenar as duas primeiras edições, e que eu tenho certeza que o ENTEAD é um espaço de trocas significativas e de crescimento, e foi, para as políticas voltadas para os nossos técnicos da nossa universidade. Então, já fica aqui sinalizado que em 2023 nós teremos o encontro presencial dos técnicos da UNEB. Um encontro na dimensão, e aí já parabenizando a programação que vocês fizeram, a composição desse evento. Pensar questões técnicas, pensar questões de desenvolvimento de pessoas na perspectiva da humanização, mas pensar também a inovação no serviço público. O que nós podemos fazer para modificar as nossas práticas e inovar para que a nossa universidade se coloque como aquela que atende de fato às demandas da sociedade e da comunidade interna. Então, eu quero desejar a cada um, cada uma, que buscou os momentos de trilha, que possam, de fato, aproveitar desses momentos de trocas, de discussões, de reflexões e de crescimento, para que nós possamos fazer um excelente trabalho, como sempre tem sido feito por nossas equipes. Eu falo sempre, nenhuma pró-reitoria, nenhuma secretaria, nenhuma assessoria, a reitoria consegue deslanchar bem o seu trabalho sem que tenhamos o processo colaborativo daqueles e daquelas que fazem esses setores. Esses setores são feitos por pessoas, pessoas que pensam, pessoas que trabalham, pessoas que propõem, que inovam e que veem adiante o futuro da nossa universidade. Então, parabéns a cada um, cada uma, já antecipando aqui os parabéns do Dia dos Servidores, mas também dizer que nós temos pautas que precisam ser reacendidas diuturnamente. A questão da valorização dos servidores, na perspectiva não somente salarial, também salarial, e isso nós conseguimos, e aí Rosângela, à frente da PGDP, já demonstra o quanto foi importante o processo movido junto à SAEB para as progressões, promoções dos técnicos, isso tem saído, e é um ganho histórico da categoria. Né? Temos pensado também as condições de trabalho nos nossos campi, o acesso às políticas voltadas para os servidores públicos do Estado. Então, são pautas que elas nunca morrem. Nunca morrem. Por quê? Porque nós queremos sempre mais. Nós queremos ver os nossos servidores e servidoras felizes, ativos, satisfeitos com o trabalho e também com a própria vida. Tá? Temos pensado, já encaminhado, a participação dos servidores, isso é uma demanda apresentada pelo Sinteste, a participação junto ao CONCEP, que não existia e hoje já tem, mesmo como ouvinte, e aí precisamos que no próximo processo de elaboração da estatuinte possamos modificar o nosso estatuto e trazer os técnicos numa dimensão mais colaborativa dentro da nossa universidade. Fizemos uma mudança no início dessa gestão também, trazendo os nossos técnicos para os cargos da AS3,
com a perspectiva da mudança dos cargos dos coordenadores de colegiado. Então, 16 técnicos receberam os cargos de DAS3 em toda a nossa UNEB. É um número pequeno, mas significativo, dado o quantitativo que nós tínhamos anteriormente. Tá? Temos dados de que os nossos técnicos, os nossos servidores têm assumido gerências e conduzido o processo dentro da nossa universidade. Então, é isso. O projeto que foi aprovado de gestão sendo implementado com a participação de vocês, com a colaboração de vocês, sinalizando aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa ser melhorado e aquilo que precisa ser inovado. Então, eu deixo aqui a minha fala de abertura inicial das trilhas em rede, traduzindo a minha esperança como gestora da universidade, como reitora, de que vocês podem e devem colaborar muito com o trabalho da nossa instituição. E, por fim, não poderia deixar de trazer também uma fala expressiva do momento, do contexto político que estamos vivendo. Estamos a poucos dias das eleições presidenciáveis, temos consciência dos projetos de sociedade que estão em disputa e gostaria que refletíssemos também nesse lugar, de que a nossa defesa será sempre de uma sociedade que seja com equidade social, de uma sociedade que seja democrática, onde a democracia dê voz, vez e participação a todas as pessoas, de uma sociedade que pensa na justiça como aquela que caracteriza-se da garantia dos direitos de todas e todos. E aí fica em nossas mãos essa decisão e eu me coloco também sempre na direção da defesa dos princípios republicanos de esquerda no nosso contexto. Então, eu desejo um excelente evento, que possamos dialogar mais daqui para frente. Me alonguei na fala, porque penso que essa acolhida precisa estar gravada e traduzida no nosso lugar de fala de mulher e de reitora na nossa universidade, como também não vou poder ficar mais, porque tem uma outra programação que preciso cumprir e dependo também de um transporte para me deslocar. Mas eu não tenho dúvidas de que a palestra de Simone apontará os futuros, os rumos dos servidores, dos técnicos da nossa universidade do futuro, que deve ter algumas premissas, algumas características básicas. Eu estou vendo Marivaldina aqui, que sempre faz trabalhos nessa perspectiva, e eu acredito muito, né, que os técnicos precisam ter, primeiro, a gentileza na veia. Precisamos dialogar, ser gentis com as pessoas, né? Segundo, que tenhamos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Quando nos buscam para um trabalho, como é que eu ficaria no lugar do outro que tem a pressa e que quer uma resposta, tá? Terceiro, que tenhamos a habilidade de pensar o futuro. Qual futuro queremos? Como essa universidade pode ter celeridade e pode ter um espaço profissionalizado, né? Quarto, que possamos ter o senso de justiça dentre os prazos, dentre as questões que são colocadas na nossa universidade. Estamos sendo justos, colocando a qualidade e os princípios todos, não apenas individuais, mas coletivos, né? Quinto, que possamos ter um compromisso nas estruturas que aí estão e como podemos construir uma visão de uma sociedade melhor. Por fim, o senso de dever cumprido. Quando eu fecho meu computador ou quando eu bato a porta da minha sala, o que eu fiz nesse dia para contribuir com a sociedade e com as pessoas? Eu tenho cumprido os meus horários, as minhas responsabilidades, as minhas competências daquele lugar que eu assumo? Então, é mais uma característica que a gente aguarda dos servidores e servidoras. E, por fim, o senso de trabalho colaborativo, de trabalho coletivo, porque ninguém faz nada só. Pedro tem um gabinete com várias pessoas. Leva o nome de Pedro enquanto chefe de gabinete,
Mas se não fossem as pessoas que estão com o Pedro para a sustentação, o gabinete não seria o gabinete que nós temos hoje. Então, essa ideia de pensar de que você faz parte de um coletivo é extremamente essencial. Um forte abraço a cada um, cada uma. Muito obrigada pela oportunidade de trabalhar, de conviver com vocês e até breve. Estou vendo aqui, Marinês. Beijo, obrigada, bom trabalho e até a próxima. Agradecemos a nossa magnífica reitora pelas palavras importantes e tão precisas. A senhora não se alongou, de forma nenhuma, foi extremamente importante ouvir todas essas pontuações. Então, convidamos agora a nossa excelentíssima vice-reitora, professora Deise Lago. Me ouvem bem? Bom dia. Bom dia a todos e todas as pessoas que estão aqui nessa trilha. Quero aqui cumprimentar a nossa magnífica reitora, a professora Adriana dos Santos Marmori Lima, com sábias palavras sobre o sentimento, traduz enormemente o sentimento da gestão com relação ao que nós pensamos sobre a nossa relação com os servidores. Quero cumprimentar e parabenizar a nossa pró-reitora de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas, a professora Rosângela, futuramente professora, Clara, já está aí concursada, parabenizar por essa programação, e em nome dela quero parabenizar todos os servidores e servidoras. Eu sou servidora do Estado da Bahia, sou professora, somos servidores, professores e também técnicos. Isso é muito importante a gente ter este lugar, essa compreensão do que é o ser um servidor público, estar a serviço da nossa comunidade acadêmica interna, da nossa comunidade externa também. Bem, considero que as trilhas em rede, elas são, por si só, elas são potencial e elas são inovadoras, não só porque os professores, os servidores, eles vão escolhendo o caminho em que trilha ela vai seguir, e isso é importante. O próprio servidor como protagonista do seu processo formativo, esse é um princípio importante na formação, não só na condição de docente, não só da condição do técnico, do analista, isso é importante para os estudantes. A universidade precisa respirar esse sentimento do outro ser protagonista também do seu processo formativo. Quero parabenizar pelos temas, eu acho que os temas trazidos aqui, essas pautas identitárias, elas são temas atuais, temas urgentes, temas necessários, não só por conta de um contexto contemporâneo que a gente tem vivido, um contexto político, onde as pautas identitárias elas são tidas como menores, são colocadas como menores, então todos nós precisamos discutir essas pautas. Todos nós somos responsáveis pela formação das nossas pessoas, nossos estudantes, nossos docentes. Então, o servidor técnico analista, ou terceirizado, ou contrato reda. Eu costumo dizer, e Pedro aqui foi diretor, ele sabe dizer, às vezes, muitas vezes, a gente tem de segunda a sábado, que às vezes o diretor apenas no domingo é que ele tem uma folga. Nós contamos com os servidores 8 horas, por conta da natureza do contrato do trabalho. O docente, ele tem uma natureza do contrato de trabalho diferente. Então, nós contamos muito com essas pessoas diariamente, é quando, às vezes, a gente tem uma troca de informações e de decisões importantes da gestão para aqueles momentos. Então, é quem nós contamos e convivemos, eu convivo muito mais com a Patrícia, que é a secretária que está comigo, do que com algumas pessoas da minha família. Então, nessa convivência, nessa troca,
Essa relação é importante. E como eu falei, todos nós formamos pessoas. Então, eu vou dar um exemplo, o coordenador acadêmico que atende esse estudante da matrícula até o dia da formatura, ele acompanha esse estudante, o seu percurso formativo. Então, nós temos várias funções, desde uma função que é uma função do meio, e que é formativa, que é importante, como uma função mais burocrática, que é do meio, ou uma função finalista, que é formar pessoas. Então, todos nós precisamos estar imbuídos das discussões de temas que emergem na nossa universidade, docentes, técnicos, analistas, servidores e redas, porque nós formamos pessoas. Então, parabenizar por esses temas emergentes e necessários. Dizer que também é importante termos pessoas à frente dessas palestras, pessoas que têm as atitudes que comprovam esse seu pensar, né? O nosso pensar, como a professora Simone Vanderlei, que é uma pessoa altamente aberta, altamente solícita, com muita empatia para os servidores. É importante que todos nós tenhamos atitudes daquilo que nós defendemos, de escuta, de protagonismo, de empatia com o outro. Então, é importante isso. E dizer que essas trilhas, esses modelos de trilhas, ele tem servido de inspiração para outros modelos formativos também. Nós vamos fazer, baseado nessas atitudes, nesse modelo de formação da PGDP, também nós vamos fazer uma consulta aos docentes sobre as necessidades formativas emergentes, porque essas necessidades elas se modificam. E nós vimos aí que a pandemia era imprimir um ritmo, imprimiu necessidades que a gente não tinha nem imaginado que seriam e deveríamos abordar. Então, é isso, pessoal. Eu quero desejar um bom encontro para todos e todas vocês, dizer que estamos aqui à disposição para contribuirmos com essas discussões, com essa escuta, e que eu possa, do meu lugar de vice-reitora ou de docente, poder atestar todos esses sentimentos e todas essas ideias que a gente vem discutindo aqui em nossa gestão. Muito obrigada, parabéns mais uma vez a todos e todas nós. Abraços. Obrigada, professora Deise, por suas palavras. Obrigada pela sua participação. Convidamos agora o nosso chefe de gabinete da reitoria, professor Pedro Daniel Souza. Bom dia a todas e todos. Eu queria deixar aqui registrada minha saudação à magnífica reitora, professora Adriana Marmori, a nossa vice-reitora, a professora Deise Lago, a pró-reitora da PGDP, de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Rosângela, a esse grupo, né, do CODEP, que foi responsável pela organização dessa atividade, e, obviamente, a todos os nossos técnicos e técnicas, analistas, universitários e universitárias que estão em nossa universidade, como já destacado pela magnífica reitora, né, cada um de seu canto, nesse universo da nossa multicampia, fazendo com que, de fato, as coisas aconteçam. A nossa vice-reitora já falou aí da minha trajetória na condição de diretor de departamento do Campus 18 Eunápolis, e eu tive, de fato, assim, como um braço direito para fazer a gestão daquele departamento, os técnicos e técnicas e os analistas que estavam ali junto à nossa gestão e fazendo com que as coisas acontecessem no âmbito do departamento. A gente reconhece a importância de cada um de vocês. Eu acho que essa atividade aqui, essas trilhas em rede, o NEB, proposta aí pela PGDP, vai na direção de demonstrar o quanto reconhecemos a importância da formação, da qualificação, de garantir aos nossos servidores e servidoras, né, uma participação mais ativa e efetiva diante dos processos e um reconhecimento por isso, né? Então, é muito importante, assim, eu quero parabenizar mais uma vez a todo o grupo da PGDP,
destacar, assim, que eu fiquei muito empolgado em ver, infelizmente não vou poder participar dessas 2 semanas de intensas atividades, já vi aqui mesas, oficinas, minicursos, né, diversas abordagens temáticas, como foi dito aqui por Elaine no início, né, buscando ouvir, mesmo atender às demandas dos próprios servidores e servidoras. Fico muito feliz em perceber que a gente está construindo uma gestão que há uma escuta atenta aos desejos e aos anseios de todas as categorias, né? A nossa universidade, ela se constrói assim, com docentes, com os discentes, mas, sobretudo, com o trabalho que é desenvolvido por cada técnico e técnica, cada analista. Quero aqui destacar esse compromisso que essa gestão tem tido com a qualidade de vida, a valorização dos técnicos e técnicas. A proposta aqui apresentada vai na direção de pensar diversas dimensões, trazer a discussão sobre a diversidade, a inclusão, pensar na questão dos nossos bolsos também. Eu fiquei assim empolgado aqui com o minicurso, né, falando aqui como lidar melhor com o seu dinheiro. Acho que é o André que é responsável, né? Com tantos apetos aí, eu acho que a ideia de uma programação que atenda a essas demandas também são bem-vindas. E eu fico feliz, né, pelo grande trabalho que a Pró-Reitoria tem feito e o diálogo sempre próximo à categoria. E coloco também o gabinete também à disposição. Como a própria reitora destacou, né, muitas vezes aparece o nome de Pedro como chefe de gabinete, mas eu desenvolvo as ações e a gente consegue caminhar por conta do trabalho de todos aqueles que estão ao meu lado, seja na secretaria, seja nos atos e expedientes, seja na secretaria dos conselhos superiores, enfim. É com esse grupo de técnicas e técnicos e analistas da nossa universidade que eu posso contar e fazer com que a gestão caminhe trazendo os resultados que a gente projeta, tá? Então, quero mais uma vez, assim, parabenizar todos vocês, desejar um ótimo evento, né? Que vocês possam aproveitar essas 2 semanas e já também estar, assim, desejando, né, um feliz dia do servidor, embora tivesse havido essa substituição do dia, numa pergunta do dia 28 para o dia 11, mas eu quero aqui parabenizar todos vocês. Dizer que o gabinete também está aqui à disposição de todos vocês para ouvir, para fazer os encaminhamentos necessários. E é isso aí. Parabéns a todos e um ótimo evento. Muito obrigado. Obrigada, professor Pedro. Muito bom ouvir a sua fala sobre a programação, sobre essa diversidade que a gente programou para essas 2 semanas. Bem, vamos convidar agora a nossa pró-reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Olá, bom dia, né, a todas as pessoas presentes virtualmente no nosso evento. Gostaria também, né, de agradecer e abraçar carinhosamente a nossa magnífica reitora, professora Adriana Marmori, que apesar de ter uma agenda, né, bastante densa, conturbada, corrida, se fez presente aqui no nosso evento. Então, gratidão, professora Adriana, por essa presença virtual também. Agradecer também, né, a nossa excelentíssima vice-reitora, professora Deise Lago, por essa gentil, né, participação e cordialidade, lembrando de todas as nossas tratativas acerca do evento, do que a gente pôde desenvolver de material, né, para este evento do Trilhas em Rede deste ano. Agradecer também nosso carinhoso, né, e fofíssimo chefe de gabinete, professor Pedro Daniel, a quem eu tenho a honra de conviver e me sinto super à vontade, né, para essas tratativas mais calorosas e carinhosas por conta da convivência. Me perdoe se eu for um pouco exagerada, mas é apenas carinho, viu, pessoal? Gente, eu também gostaria de agradecer imensamente, carinhosamente, a toda a minha equipe da PGDP. Eu estou vendo aí muitos presentes, né, na nossa sala virtual, e agradecer também carinhosamente a essa equipe da CODEP, representada, né, na coordenação de Larissa Bittencourt. Eu quero agradecer e estender os agradecimentos a Antônio, a Magu, né, Maria Augusta, a Nilma Ricardo, a nossa Cristina, também evangelista, e a Elaine, que está aí fazendo a apresentação e fazendo essa mediação junto a gente aqui na sala virtual.
Bom, cumprimentar, eu acho que é pouco para o que a gente tem de tratar com os nossos técnicos e docentes da nossa universidade. O pensar, né, o desenvolver essa proposta para esse encontro virtual foi como é que eu posso dizer, uma vasta análise sobre as proposições de exercícios anteriores, né, em relação aos PACs que as meninas realizaram, mas também aos temas que a universidade vem tratando atualmente, principalmente agora nesse retorno, né, às atividades presenciais diante desse cenário de pandemia que a gente tem passado, né, enfrentou e tem passado, e tentando voltar a essa normalidade. Então, a gente teve o cuidado de preparar um evento comemorativo virtual que pudesse atender a todas as pessoas, né, considerando a nossa multicampia e a dificuldade na presencialidade apenas em Salvador, apenas nos departamentos do Campus 1. Então, esse cuidado também se deu por conta dessa dificuldade, né, desse fluxo que a universidade tem, como muito bem a professora Adriana retratou aqui, né, na fala dela inicial, nos cumprimentos iniciais, e dizer também que a gente precisa conversar mais sobre alguns temas. Nós, enquanto servidores da universidade, precisamos nos aproximar de outras realidades que, de uma certa forma, ainda temos um pouco de dificuldade de vivenciar. Então, alguns dos eventos, algumas das palestras, a gente trouxe no intuito de familiarizar mesmo o servidor, tratar mais de perto esse cotidiano e poder conviver de uma forma mais harmônica com essas adversidades. Então, a gente trouxe pautas relativas às tecnologias, né, o uso que a gente tem feito dessas tecnologias, a acessibilidade, as questões raciais e de heteroidentificação, que foi um processo muito novo implementado pela nossa universidade, agora recente, no concurso para docente e também no concurso vestibular, né, no processo seletivo vestibular, realizado agora em 2022, as questões de gêneros também, das adversidades e LGBTQIA+, e as outras siglas, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre esses episódios, conhecer um pouco mais e trazer também autores e servidores renomados da nossa universidade que trabalham, que pesquisam, que discursam essas tratativas. Mas não só apenas da nossa universidade, nós temos também outros servidores palestrantes de organizações do nosso estado que vão se fazer presentes no nosso evento até o dia 27. E aí também, né, justificar a questão da semana, que a gente foi em cima do calendário implementado pelo Estado, mas fomos surpreendidos esse final de semana com a mudança da data pelo nosso governador. Então, é importante destacar que toda a programação foi feita, né, de maneira antecipada, então a gente está se atendo ao calendário em si, ao calendário civil, mas a data comemorativa em relação ao Dia do Servidor foi modificada para o dia 11/11. Eu acho que é importante também a gente lembrar, né? Porque senão a gente vai ter dois feriados, um no dia 28 e outro no dia 11. Então, só para ter essa lembrança um pouco mais refrescada em nossas memórias. Bom, é bom também a gente falar que essa questão das tratativas que a gente trouxe para esse encontro foram dialogadas com os nossos servidores técnicos, enquanto participantes das instrutorias, foram também dialogados com a nossa comunidade docente, né? E aí, nos nossos encontros e discussões e reuniões virtuais, muitos deles afloram no nosso cotidiano, então a gente também teve esse cuidado, né, de reler, de revisar alguns pontos tratados nesses encontros e dizer que a gente está aqui à disposição da nossa comunidade, né? Como a professora Adriana falou, a gente tem tentado enfrentar os reconhecimentos das progressões funcionais e das promoções funcionais dos técnicos, também das progressões e promoções funcionais dos docentes. E agora, recente, a gente teve o reconhecimento da primeira fase de promoção dos técnicos, que vai ser implementada agora nessa folha do mês de outubro, e teremos também uma segunda rodada, a título de informe, né, que será implementada no mês de dezembro. Será publicada oficialmente em novembro e reconhecido para o contra-cheque do mês de dezembro. Em relação às progressões dos docentes, temos alguns também aqui presentes na sala, eu acho que é importante a gente ressaltar a título de informe que estamos em tratativas com a Secretaria de Administração do Estado e todos os processos que foram pleiteados agora no início de 2022 já se encontram em análise na Secretaria de Administração. É só a título de informe. Bom, gente, eu gostaria de desejar, né, um bom, feliz e profícuo encontro entre todos nós, né, estaremos aqui acompanhando dentro do possível nas salas virtuais os encontros e palestras e dizer que a gente continua à disposição de todos e todas durante esse evento e após o evento na nossa PGDP, Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas. Um abraço a todos vocês e deixo aqui meu carinho e afeto enorme.
Obrigada, Rosângela, por suas palavras, obrigada pelo incentivo, pelas informações também que são sempre bem-vindas. Queria registrar a presença da nossa coordenadora de desenvolvimento de pessoas, Larissa Bittencourt. Lari, apareça aí para dar uma palavra também para todos. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a mesa, né, todos presentes da mesa e todos que estão aqui conectados. Com grande satisfação que a gente vem desenvolvendo novamente, né? Agora estamos no terceiro evento do Trilhas em Rede, e como bem colocado pela nossa magnífica reitora, pela nossa excelentíssima vice-reitora também, o evento Trilhas em Rede, ele traz justamente essa autonomia do servidor. Então, com essa autonomia, a gente pretende valorizar o servidor nessa comemoração do Dia do Servidor, né? Então, este ano a gente conseguiu estender para 2 semanas e ampliar também o público. Então, como a gente sempre divulga, né, na instrutoria, outras secretarias, as outras universidades também tinham interesse em participar. Então, este ano a gente está fazendo 2 semanas e também convidando outros servidores das outras instituições além da UNEB. Então, eu fico muito feliz de a gente conseguir compor com o corpo docente, com o corpo de instrutores também, esses temas que também são tão atuais e necessários para todos. Então, eu queria agradecer a participação de todos e que tenhamos uma ótima semana. Obrigada. Obrigada, Larissa.